Quem é o super-herói mais popular do mundo? O Homem-Aranha, com certeza. Mas hoje, vamos falar daquele que veio primeiro, o Superman. O herói que se tornou uma espécie de maldição para todos os estúdios que tentaram levá-lo às telas. Em quase 90 anos, a franquia foi reiniciada tantas vezes que os executivos de Hollywood provavelmente já desenvolveram memória muscular para o botão de reset. Tivemos de tudo. Marlon Brando querendo interpretar uma mala verde, Henry Cavill quase se tornando o primeiro Superman bigodudo da história, e aquelas cenas de voo dos anos 40, onde o herói literalmente virava um desenho animado no meio da tomada. Some a isso 70 anos de processos judiciais por direitos autorais, e você tem o cenário perfeito. Hoje, vamos entender por que ninguém parece conseguir filmar corretamente o herói mais poderoso da Terra. Vamos lá! Hoje, parece que o Superman sempre existiu, como gatos na internet. Mas, na verdade, ele começou como um vilão e só depois decidiu que salvar o mundo era mais fácil do que conquistá-lo. É aquela máxima: adapte-se ou morra. Em 1933, Jerry Siegel e Joe Shuster criaram um personagem, mas ele não era o nobre protetor de capa que conhecemos hoje. O primeiro Superman era um vilão careca e telepata, com delírios de grandeza. Quase um Voldemort do mundo dos super-heróis. Ele apareceu pela primeira vez no conto The Reign of the Superman, publicado no fanzine Science Fiction número 3. E naquela época, o sonho dele era apenas a dominação mundial. Mais tarde, os criadores reformularam o conceito. O vilão virou herói, e o visual de telepata careca acabou sendo transferido para seu futuro arqui-inimigo, Lex Luthor. A aparência do Superman foi inspirada no ator Douglas Fairbanks, enquanto seu alter ego, Clark Kent, era uma mistura do próprio Siegel com Harold Lloyd. Já o nome foi uma sacada genial, unindo dois astros de cinema, Clark Gable e Kent Taylor. Nos anos seguintes, os autores buscaram uma editora enquanto aprimoravam constantemente o personagem. Eles se inspiraram em figuras como Sansão e Hércules, ajustando o traje, a origem, os superpoderes e os interesses amorosos. Foi então que surgiu o visual icônico da cueca por cima da roupa, uma homenagem aos homens fortes de circo e às revistas pulp como Flash Gordon. A capa, porém, foi um divisor de águas. Embora não fosse uma novidade absoluta na ficção, foi o Superman quem a transformou no símbolo definitivo dos super-heróis. Em 1938, o herói finalmente estreou na Action Comics número 1. Siegel e Shuster criaram uma história de 13 páginas e venderam os direitos para a National Comics Publications, que mais tarde se tornaria a nossa conhecida DC Comics. E foi aí que ficou claro que as maiores batalhas do Superman não aconteceriam nas páginas dos quadrinhos, mas nos tribunais, uma verdadeira Liga da Justiça dos Advogados. As famílias dos criadores processaram as editoras, e mais tarde, a Warner Bros. Por tanto tempo e com tanta vontade que a disputa parecia não ter fim. Eram herdeiros passando o bastão uns para os outros, a Warner contra-atacando, e tudo isso se arrastou por décadas. A decisão final só veio em 2012, 74 anos após a criação do personagem. Por enquanto, o estúdio finalmente garantiu o controle sobre o Homem de Aço. Enquanto isso, o próprio personagem se tornava cada vez mais popular. A circulação de Action Comics disparou de 130 mil para 500 mil de exemplares. Em 1939, foi lançado o gibi solo do Superman. Os anos 40 trouxeram os programas de rádio e os lendários curtas animados do Fleischer Studios, e foi ali que o Superman realmente voou pela primeira vez. Nos quadrinhos, antes disso, ele apenas saltava por cima dos arranha-céus. Era literalmente uma mola humana. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Superman se tornou o maior símbolo de esperança. Ele combatia desde a corrupção e os gangsters até, nos cartazes de propaganda, os nazistas e os militaristas japoneses. Antes do Superman, já existiam personagens como Zorro, Buck Rogers e Doutor Oculto. Alguns consideram O Fantasma, de 1936, o primeiro verdadeiro super-herói.
Mas é a estreia do Superman em 1938 que marca o início da era dos super-heróis, e ele continua sendo o padrinho do gênero. Antes dele, os quadrinhos giravam em torno de detetives e aventureiros mascarados. No começo, o próprio Superman também enfrentava apenas criminosos comuns e não vilões com superpoderes, mas as apostas subiram rápido. Resumindo, se essa história nos ensina algo, é que até mesmo um telepata careca pode se tornar um símbolo de esperança. O segredo é escolher o figurino certo e, definitivamente, não esquecer a cueca por cima da calça. Se tudo o que você sabe sobre o Superman é que ele voa e usa a cueca por cima da calça, esse trecho aqui é para você. O resto pode pular direto para o próximo capítulo. O Superman nasceu no planeta Krypton, que estava condenado a explodir. Seus pais, Jor-El e Lara, sabiam disso. Para salvar o filho, colocaram o pequeno Kal-El em uma nave espacial e o enviaram para longe. A nave caiu no Kansas, bem na fazenda de um casal sem filhos, Jonathan e Martha Kent. Eles acolheram o bebê, deram a ele o nome de Clark e o criaram como se fosse filho deles. A vida de Clark não foi fácil. Ele precisava esconder seus superpoderes e aprender a controlá-los para não destruir, sem querer, a casa do vizinho. Quando cresceu, ele se mudou para Metrópolis, a versão da DC para Nova York. Lá, conseguiu um emprego como jornalista no Planeta Diário. Um plano brilhante, salvar o mundo e depois ainda escrever a matéria sobre isso. Foi ali que conheceu Lois Lane, uma repórter que, dependendo da versão, se torna sua namorada, esposa ou simplesmente sua eterna dor de cabeça. Essa dinâmica se repete em quase todas as histórias do Superman. A principal variação é qual mulher ganha destaque: Lois Lane ou Lana Lang, o amor de adolescência de Clark. Às vezes, as duas aparecem na mesma história. Ao longo dos últimos 90 anos, a história do Superman foi reescrita tantas vezes que a DC precisou inventar o multiverso só para tentar explicar tudo. Em algumas versões, ele vira presidente dos Estados Unidos, cresce na União Soviética sob o olhar de Stalin, ou até cai sob a influência de Hitler. Tudo dependia da imaginação dos roteiristas e do espírito de cada época. Seus poderes também mudaram bastante. No início, ele era basicamente um homem turbinado, conseguia saltar mais alto que prédios, levantar pesos enormes, correr mais rápido que qualquer atleta e era praticamente invulnerável. Mas ele ainda não voava. O Superman só saiu do chão de verdade pela primeira vez em 1943. E foi nesse mesmo ano que surgiu sua maior fraqueza, a Kryptonita. No programa de rádio The Adventures of Superman, o ator que fazia a voz do herói às vezes precisava de uma folga. Quando o personagem era exposto à Kryptonita, o ator podia simplesmente ficar gemendo de dor, enquanto o outro dublador assumia temporariamente. E assim nasceu, sem querer, o primeiro ASMR do rádio. Depois vieram novos poderes: visão de raio-x, visão de calor, super sopro e a capacidade de absorver energia do sol. E a força dele não parava de crescer. Em 1947, ele já conseguia transformar carvão em diamantes. Já em um quadrinho de 2012, o Clark sustentou o peso da Terra por 5 dias seguidos. A lista moderna de habilidades dele parece até um conjunto de cheats de videogame. A personalidade dele também mudou bastante. Nos primeiros gibis, ele era bem mais duro, quase brutal, do tipo que arrombava portas ou jogava um vilão pela janela sem muita conversa. Na Action Comics número 1, de 1938, o Superman literalmente invade a casa de um político e o arrasta à força. Mas no final dos anos 40, o editor Whitney Ellsworth introduziu uma nova regra: heróis não podiam mais matar. Alguém lá dentro percebeu que jogar pessoas pela janela não era exatamente um conteúdo para toda a família. Assim, aquele sujeito impulsivo que resolvia tudo no soco foi se transformando no escoteiro exemplar que conhecemos hoje. No início dos anos 40, o estúdio Republic Pictures tentou 2 vezes produzir um seriado do Superman, mas as negociações com a editora National Comics sempre fracassavam. Só em 1947, o produtor Sam Katzman conseguiu comprar os direitos.
Ele imediatamente os revendeu para a Columbia Pictures, que assumiu a primeira adaptação live-action de peso do super-herói. Em 1948, o Superman apareceu pela primeira vez nas telonas, no formato de seriado de cinema. Toda semana, antes do filme principal, era exibido um novo episódio de 15 a 20 minutos. A estrutura era a clássica. O episódio terminava sempre num baita suspense, o famoso cliffhanger, para garantir que o público voltasse na semana seguinte. A Columbia gastou entre 250 mil e 325 mil dólares nos 15 episódios, o que dá cerca de 4,2 milhões em valores atuais. Para uma ficção científica, era um orçamento minúsculo. Ainda assim, o seriado se pagou muitas vezes. Dizem até que ele foi o seriado mais lucrativo da história do cinema. Mas como ninguém guardou registros precisos na época, não dá para verificar. Resta apenas acreditar. A trama seguia o padrão clássico dos super-heróis. Colocava Clark Kent, Lois Lane e Jimmy Olsen frente a frente com um grupo de vilões. A principal antagonista era a Mulher-Aranha, que planejava criar uma arma de kryptonita capaz de acabar com toda a vida na Terra. O papel principal ficou com Kirk Allen, mas ele não foi escolhido de imediato. No teste, ele apareceu de barba e bigode, que estava deixando crescer para um outro papel. A Columbia transformou isso em uma jogada de marketing genial. Eles alegaram que não conseguiam encontrar um ator à altura do Superman e que foram obrigados a contratar o verdadeiro herói, enquanto Kirk Allen estaria ali apenas para interpretar o Clark Kent. A maior dor de cabeça eram as cenas de voo. A Columbia tentou de tudo no começo, até suspender o ator por cabos de aço, mas o resultado ficou tão tosco que o produtor Sam Katzman desistiu e mandou simplesmente animar tudo. Como consequência, o Superman literalmente virava um desenho animado no meio das cenas com atores. Sempre na mesma pose, como se estivesse colado no céu. O diretor Donald Glut admitiu mais tarde que esse foi o calcanhar de Aquiles do seriado. O orçamento era tão apertado que não dava para criar cenas novas. Então, toda semana, o público voltava ao cinema e via o herói voando sobre as mesmas rochas, usando exatamente o mesmo trecho da semana anterior. Apesar das críticas, o seriado foi um sucesso absoluto. 2 anos depois, veio uma sequência, novamente com Kirk Allen. Desta vez, o vilão era ninguém menos que Lex Luthor, o que ajudou a consolidar de vez a imagem do Superman nas telonas. Em O Homem Atômico contra o Super-Homem, Lex Luthor finalmente tem a chance de brilhar no centro da história. No seriado, ele se esconde sob o pseudônimo de Homem Atômico e apronta todo tipo de vilania. Sua principal invenção é um desintegrador que decompõe uma pessoa em átomos para depois remontá-la em outro lugar. Para a época, isso era algo bem sombrio e até bastante criativo. Mas os planos do vilão não param por aí. Luthor decide criar kryptonita sintética, usando uma fórmula que inclui plutônio, rádio e outros elementos raros. Em um certo momento, ele faz uma demonstração pública e, diante da multidão, o Superman de repente perde seus poderes e cai inconsciente. Logo em seguida, vem o sequestro. O herói é levado em uma ambulância dirigida pelos capangas de Luthor e acaba totalmente sob o controle do vilão. No final, o Superman é colocado em uma das máquinas, uma alavanca é puxada e o herói desaparece em uma dimensão misteriosa, que tem muita semelhança com a famosa Zona Fantasma dos quadrinhos. Os cineastas também tentaram dar um tapa nos efeitos especiais. Kirk Allen passou a ser filmado com um truque de câmera engenhoso. A câmera era inclinada de lado, enquanto o ator ficava com os braços estendidos para cima. E para completar o efeito, usavam um ventilador e uma bomba de fumaça. Nos closes, o resultado até que era convincente. Mas nos planos abertos, a Columbia Pictures ainda dependia da animação. Simplesmente não havia verba para criar cenas de voo decentes. O público, mais uma vez, dava de cara com aquela pose já conhecida do Superman colada no céu. Um verdadeiro equilíbrio entre o orçamento apertado e a ambição. Apesar dos efeitos primitivos, o seriado consolidou o sucesso do herói. Lex Luthor fez sua estreia no live action, e o Superman se estabeleceu de vez nas salas de cinema.
O público continuava voltando toda semana, e nem mesmo o voo animado conseguia estragar a diversão. Um ano depois, foi lançado o primeiro longa-metragem da DC, Superman e os Homens Toupeira. Embora chamá-lo de longa seja um certo exagero, já que ele tem menos de 1 hora de duração. Na prática, ele serviu como o episódio piloto para a futura série de TV. O orçamento foi de US$ 275 mil. E quanto ele arrecadou nas bilheterias? Como de costume na época, ninguém contabilizou os números direito. A distribuição funcionava de um jeito diferente e seguia outros prazos. Mas pelos indícios, o filme cumpriu o seu propósito. Caso contrário, a série nem teria saído do papel. A história se passa em uma pequena cidade onde operários acidentalmente perfuram uma entrada para um mundo subterrâneo. De lá, surgem criaturas pequenas, quase humanoides, com olhos brilhantes. Elas assustam os moradores, que rapidamente pegam forcados e tochas, aquele cenário clássico de filmes de monstros. Curiosamente, o filme não é exatamente sobre um super-herói, mas sobre o preconceito humano. Os homens toupeira são retratados como vítimas, estão assustados e são inofensivos. O verdadeiro perigo vem da multidão enfurecida. O Superman, interpretado pelo George Reeves, atua como um mediador. Ele protege as criaturas de um linchamento e lembra a todos que a humanidade deve prevalecer sobre o pânico. Um tema bem ousado para o início dos anos 50, quando o macartismo estava no auge nos Estados Unidos. O filme cumpriu o seu papel como piloto e logo abriu caminho para a série de TV, As Aventuras do Super-Homem. Apesar do orçamento minúsculo, o longa foi surpreendentemente corajoso. Quase não havia efeitos especiais, mas havia uma forte mensagem social, algo muito raro nas adaptações de quadrinhos daquela época. Porém, quando o material foi adaptado para a televisão, a tesoura da censura entrou em ação e várias partes foram cortadas. Cenas de perseguição e até referências aos homens toupeira foram limpas da versão final. Afinal, a censura nunca descansa. Em 1952, estreou a série de TV As Aventuras do Super-Homem, consolidando o George Reeves como o Superman definitivo para toda uma geração. A série teve 6 temporadas, ficando no ar até 1958. Os primeiros episódios eram surpreendentemente sombrios. O Superman enfrentava gangsters e assassinos, e as mortes eram mostradas na tela sem rodeios. Mas aos poucos, o tom da série mudou para algo mais voltado ao público infantil. O estúdio passou a focar na criançada, e a partir da 4ª temporada, os vilões se tornaram quase caricatos. Às vezes, uma luta terminava com um único soco do Superman. E, ocasionalmente, os próprios criminosos se nocauteavam sozinhos, sem que o herói precisasse mover um dedo. Ao lado do Reeves, vários personagens recorrentes apareciam na série: Lois Lane, Jimmy Olsen e o editor-chefe Perry White. Graças à série, eles se consolidaram no imaginário popular. Curiosamente, o uniforme do Superman mudava dependendo se a série era filmada em preto e branco ou em cores. Nas primeiras temporadas, o traje era cinza e marrom, em vez de azul e vermelho. Simplesmente porque essa combinação dava um contraste melhor nas câmeras da época. Os efeitos de voo representaram um grande salto em relação aos seriados dos anos 40. Agora, o voo era dividido em 3 etapas: decolagem, voo e aterrissagem. No início, o Reeves era suspenso por cabos, mas no final da 2ª temporada, acharam um método mais simples: um trampolim. Para as cenas de voo, o ator era colocado em um suporte especial, em forma de colher, que sustentava o tronco e as pernas. Já para as aterrissagens, o Reeves saltava de uma escada ou se pendurava em uma barra fora de cena e balançava para dentro do quadro. Para as crianças dos anos 50, aquilo era pura magia. Hoje pode até parecer ingênuo, mas na época, a ilusão funcionava perfeitamente. O orçamento da série era baixíssimo, até mesmo para os padrões dos anos 50, cerca de US$ 15 mil por episódio. Ainda assim, isso não impediu que ela se tornasse um sucesso absoluto, não só nos Estados Unidos, mas também no exterior,
especialmente no Japão, onde o Superman virou um verdadeiro fenômeno. Para a distribuição internacional, os episódios eram reunidos em longas metragens, como Stamp Day for Superman ou Superman in Scotland Yard. Era a reciclagem máxima de conteúdo. Os estúdios já eram mestres em economizar dinheiro naquela época. A série As Aventuras do Super-Homem transformou George Reeves em um verdadeiro ídolo, mas ao mesmo tempo o prendeu à maldição de um único papel. Após o fim da série, o ator nunca conseguiu se livrar da imagem do Homem de Aço. Mas essa já é outra história, e bastante trágica. Em 1959, o Reeves tirou a própria vida. O estúdio até planejava continuar a série, mas sem ele isso era impossível. Em 1961, tentaram lançar um spin-off, As Aventuras do Superboy, estrelado por Johnny Rockwell, mas o projeto não passou do episódio piloto. E assim terminou a era do primeiro Superman da televisão, de forma trágica e repentina. Deixando de lado os seriados de baixo orçamento dos anos 40 e 50, a primeira aparição realmente grande do Superman no cinema aconteceu em 1978. O filme se chamava simplesmente Superman. O estúdio estava tão confiante no sucesso que decidiu rodar o longa e a sua sequência ao mesmo tempo. Na prática, porém, as coisas não saíram nem de longe como os produtores planejavam. O filme conta a história clássica: a destruição de Krypton, a infância no Kansas, o trabalho no planeta diário e o romance com Lois Lane. O conflito com Lex Luthor termina com o Superman salvando tanto o planeta quanto Lois, o que exige que ele reverta o tempo. A história da produção foi quase tão dramática quanto o próprio filme. Primeiro, vieram as negociações com a DC Comics. O estúdio exigia uma grande estrela: Al Pacino, Clint Eastwood ou, no mínimo, Dustin Hoffman. O que chega a ser irônico, considerando quem acabou levando o papel principal depois. Em seguida, os produtores começaram a trocar de roteiristas até contratarem Mario Puzo, autor de O Poderoso Chefão. No papel, parecia a escolha perfeita. O mesmo caos aconteceu com os diretores. Nomes como Francis Ford Coppola, Peter Yates e Richard Lester foram considerados, e esse último ainda voltaria a cruzar o caminho da franquia mais tarde. No fim, escolheram Guy Hamilton, conhecido por seu trabalho na franquia sobre James Bond. Mas Puzo simplesmente não soube se conter. Em 1975, ele entregou um roteiro com 500 páginas, material suficiente para 2 longas-metragens. Mesmo para uma saga épica, era exagerado demais. Foi preciso contratar novos roteiristas para cortar o texto. E depois, mais uma vez. Dessa vez trazendo Tom Mankiewicz. E aí, começou o verdadeiro inferno na produção. As filmagens deveriam começar na Itália, mas tinha um problemão. Marlon Brando, escalado para viver Jor-El, não podia pisar no país. Havia um mandado de prisão contra ele por causa da polêmica de obscenidade em Último Tango em Paris. A produção se mudou para o Reino Unido, mas aí o diretor Guy Hamilton não pôde ir porque era um exilado fiscal. Assim, no início de 1977, um novo diretor assumiu o projeto, Richard Donner. Segundo ele, o convite veio enquanto ele estava sentado na privada. Considerando que ofereceram $1 milhão, uma fortuna para Donner na época, esse momento inusitado deve ter ajudado. Foi Donner quem trouxe Tom Mankiewicz para reescrever o roteiro. E ele pode ter usado um pouco de intimidação, já que Mankiewicz não queria nem saber de um filme do Superman. Os dois eram velhos amigos, então Donner o convidou para sua casa para convencê-lo. Enquanto esperava, Donner encheu a cara, fumou bastante e vestiu um uniforme do Superman. Quando Mankiewicz chegou, deu de cara com um diretor bêbado vestido com colante. Ele imediatamente deu meia volta e correu para o carro. Como Donner convenceu o amigo a ficar é um mistério. Mas de alguma forma, Mankiewicz aceitou o desafio. Depois disso, as coisas começaram a andar mais rápido. Marlon Brando como Jor-El e Gene Hackman como Lex Luthor já haviam sido contratados em 1975. Restava apenas encontrar o próprio Superman. Mas antes disso,
Os produtores precisaram convencer Brando a realmente aparecer no filme. Durante uma reunião, o ator fez uma exigência brilhante. Seu personagem deveria parecer uma mala verde ou um bagel. A lógica era simples. Brando queria ganhar 4 milhões de dólares e 11,75% da bilheteria fazendo apenas a narração, sem nem pisar no set. No fim, isso daria algo em torno de 19 milhões de dólares. Não sei como seria o filme se os habitantes de Krypton fossem malas verdes, mas eu certamente assistiria a isso. Após convencer Marlon Brando de que ele era melhor do que malas e bagels, o diretor começou a busca pelo Superman. Eles testaram todo mundo. Sylvester Stallone, Robert Redford, Nick Nolte, Christopher Walken, Jon Voight e Chris Christopherson. Paul Newman recebeu a oferta de escolher entre 3 papéis: Superman, Lex Luthor ou Jor-El. Ele recusou todos. Quando as opções de atores se esgotaram, começaram a testar campeões olímpicos, incluindo Caitlyn Jenner, então conhecida como Bruce Jenner, e até o dentista da esposa do produtor. O problema era simples. Os atores não tinham o porte de super-herói, e os atletas não sabiam atuar. E alguns simplesmente não se sentiam à vontade usando o traje. Foi assim que, em 1977, Christopher Reeve entrou em cena. Mas ele também foi rejeitado inicialmente. Jovem e magro demais. Reeve prometeu que ganharia massa muscular antes das filmagens, e cumpriu a promessa, ganhando cerca de 11 quilos de músculo. Pelos 2 primeiros filmes, ele recebeu 250 mil dólares. Para comparação, Marlon Brando ganhou 76 vezes mais. O principal desafio técnico eram as cenas de voo. O slogan do filme prometia: "Você vai acreditar que um homem pode voar". Para alcançar esse efeito, Reeve era suspenso por cabos finos com contrapesos, que depois eram removidos manualmente via rotoscopia, quadro a quadro. A equipe também utilizou projeção frontal e lentes de zoom. Para o final dos anos 70, isso foi um verdadeiro avanço. Em comparação com a série de TV dos anos 50, a tecnologia tinha evoluído bastante. Sistemas especiais de cabos foram desenvolvidos para decolagens e aterrissagens. Nas externas, Reeve era suspenso por guindastes. Em estúdio, ficava pendurado no teto. Hoje, tudo isso pode ser feito com apenas alguns cliques, mas naquela época, cada voo era uma verdadeira façanha de engenharia. As filmagens começaram em março de 1977. Como 2 filmes estavam sendo rodados simultaneamente, o cronograma saltou dos previstos 7 ou 8 meses para exaustivos 19 meses. Mas como costuma acontecer, os problemas surgiram, e claro, por causa do orçamento. Mais tarde, começou uma verdadeira troca de acusações entre os envolvidos. Os produtores Ilya Salkind e Alexander Salkind afirmaram que o diretor Richard Donner constantemente estourava o orçamento e atrasava o cronograma. Já Donner dizia que não fazia ideia de qual era o orçamento real, já que os produtores se recusavam a compartilhar esses detalhes. Segundo ele, era impossível estourar um valor que ele nem sequer conhecia. Foi nesse período que Richard Lester surgiu no set, atuando como mediador entre o diretor e os produtores, que já não conseguiam mais se falar sem trocar insultos. Lester entrou no projeto principalmente porque os produtores lhe deviam dinheiro por Os Três Mosqueteiros e A Vingança de Milady. Um tribunal havia determinado o pagamento, mas eles evitavam cumprir a decisão mudando de país toda vez que Lester entrava com um novo processo. Lester não foi o único a processar os Salkind. Marlon Brando também entrou na justiça contra eles, exigindo impressionantes 50 milhões de dólares. Ele se sentia lesado em sua participação nos lucros e tentou barrar o uso de sua imagem no filme. Embora o pedido tenha sido negado pela justiça, Brando acabou recebendo 15 milhões em um acordo de compensação. Em resposta, os produtores tomaram uma decisão drástica. Anunciaram que todas as cenas de Brando seriam removidas da sequência. Tudo isso só para evitar pagar a ele aqueles 11,75% da bilheteria. Os próprios Salkind também processaram Christopher Reeve, alegando que ele havia violado o contrato ao se recusar a participar da sequência. Na verdade, por causa dos atrasos na produção do segundo filme,
O contrato dele, que cobria 2 longas, simplesmente expirou. As interrupções nas filmagens também causaram outro problema. O físico de Reeve mudou entre cenas gravadas com 2 anos de diferença, já que ele continuou treinando e ganhando massa muscular nesse período. Quando ainda faltavam cerca de 25% das filmagens do segundo filme, Richard Donner foi demitido sem cerimônia. Em solidariedade, várias figuras importantes abandonaram o projeto, incluindo Tom Mankiewicz e Gene Hackman. Hackman se recusou terminantemente a voltar para as refilmagens, forçando o estúdio a usar dublês de corpo e dublagem para concluir suas cenas. O longa acabou sendo finalizado por Richard Lester, que depois também assumiu a direção do terceiro capítulo. O longa passou por uma grande reformulação com refilmagens que resultaram em um contraste gritante de estilos. Enquanto Donner havia estabelecido o tom de uma saga épica e grandiosa, Lester apostou em elementos mais cômicos. O resultado final ficou irregular, com momentos dramáticos sendo constantemente interrompidos por cenas leves e improvisadas. Essa inconsistência virou o principal ponto de discussão sobre o filme, sendo ao mesmo tempo um fator de variedade e uma clara falta de coesão. Durante décadas, isso alimentou o debate entre os fãs. Como o filme teria sido se Donner tivesse concluído sua visão? A resposta veio com Superman 2, The Richard Donner Cut, que foi aclamado por críticos e fãs por restaurar a ideia original do diretor. O orçamento do primeiro filme chegou a 55 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 265 milhões em valores atuais. Superman estreou em dezembro de 1978 e arrecadou 300 milhões de dólares na bilheteria mundial, garantindo o segundo melhor resultado daquele ano. Christopher Reeve levou o prêmio BAFTA por sua atuação. O filme foi indicado ao Oscar nas categorias de som, edição e trilha sonora, além de receber um prêmio especial pelos efeitos visuais. Como pioneiro, tanto em efeitos especiais quanto na narrativa de super-heróis, o longa abriu caminho para as grandes franquias de Hollywood que vemos hoje. Com um sucesso desse calibre, uma sequência era inevitável. Ela chegou em 1980. Superman 2, A Aventura Continua. O longa dá continuidade à trama. O Superman enfrenta 3 kryptonianos do primeiro longa e mais uma vez encara Lex Luthor. Os kryptonianos perdem seus poderes e Luthor é derrotado novamente. Nas bilheterias, o resultado foi um pouco menor, mas ainda impressionante. Orçamento de 54 milhões e arrecadação de 200 milhões de dólares. Depois disso, a ideia de um terceiro filme nem chegou a ser questionada. Era óbvio que a franquia não pararia por ali. O terceiro filme tomou um rumo muito mais voltado para a comédia, principalmente para destacar o talento do lendário comediante Richard Pryor, que interpretou um programador atrapalhado chamado Gus Gorman. Ao lado de um industrialista ganancioso, Ross Webster, a dupla usa tecnologia avançada e kryptonita sintética para benefício próprio. A sequência mais famosa do longa mostra o Superman se dividindo em 2 versões, um homem de aço cínico e imoral, e o virtuoso Clark Kent. Após uma luta icônica em um ferro velho, Clark derrota seu lado sombrio, detém os vilões e destrói o supercomputador que estava fora de controle. O filme também apresenta Lana Lang, a amiga de infância de Clark em Smallville. Superman 3 teve um desempenho bem inferior em comparação com seus antecessores. Com um orçamento de 39 milhões de dólares, arrecadou apenas cerca de 80 milhões. Um resultado decepcionante que deixou o público, no máximo, indiferente. Não é difícil entender o porquê, especialmente considerando a concorrência. Na mesma época, O Retorno de Jedi dominava os cinemas. O longa de George Lucas tinha um orçamento 6 milhões menor, mas arrecadou 395 milhões a mais. O Homem de Aço simplesmente não conseguiu competir com a força. Após essa decepção, os Salkind repassaram rapidamente os direitos da franquia por 5 milhões de dólares para Menahem Golan e Yoram Globus, da Cannon Films. Só então todos perceberam como os filmes anteriores tinham se beneficiado de orçamentos generosos. A Cannon era especializada em produções de baixo orçamento, os famosos filmes B,
como Cyborg, o Dragão do Futuro, e Garantia de Morte com Jean-Claude Van Damme. Braddock, o Supercomando e Invasão USA com Chuck Norris. Além de As Minas do Rei Salomão com Sharon Stone. 17 milhões de dólares ainda eram muito mais do que os 2 milhões gastos em um filme de Van Damme, mas para uma ficção científica desse porte, era um valor desastroso. O estúdio sabia disso, mas não tinha muito o que fazer, pois já enfrentava graves dificuldades financeiras. O orçamento original, planejado em 36 milhões, simplesmente não era viável. Christopher Reeve retornou com um objetivo nobre. O filme deveria promover a ideia de um mundo sem armas nucleares. Em Superman 4, Em Busca da Paz, o herói enfrenta Lex Luthor e sua criação, o Homem Nuclear, um clone movido à energia solar. A batalha final acontece na Lua. Em plena Guerra Fria, o tema parecia relevante e importante. Mas a Canon cortou o orçamento pela metade, e a mensagem ambiciosa acabou virando uma panfletagem barata. O Homem Nuclear, montado com pedaços de figurino e papel dourado, tornou-se o símbolo do fracasso do longa. Para economizar, o estúdio reciclou cenas de voo, quadro a quadro. Os cenários pareciam feitos para uma peça escolar, e subtramas inteiras foram limadas na edição. Simplesmente não havia dinheiro para o elemento mais crucial do filme, os efeitos especiais. A carência era tão evidente que Superman 4 é frequentemente citado como um dos piores filmes já feitos. Um título que, acredite, não é nada fácil de conquistar. A crítica destruiu o filme, destacando não só os efeitos risíveis, mas também uma história cheia de furos e incoerências. Christopher Reeve expressou mais tarde um profundo arrependimento por sua participação. Ele descreveu a produção como um desastre do início ao fim, admitindo que o fracasso foi um baque pesado em sua carreira. As notas, que mal chegam a 3 de 10 nos principais sites de avaliação, apenas confirmam isso. O filme fracassou em todos os aspectos, nas bilheterias e com a crítica. Em vez de um grande final, a franquia chegou a um ponto final abrupto. O Superman, que começou como símbolo de esperança, acabou virando o herói de uma paródia barata. Com um orçamento de 17 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 16 milhões nos Estados Unidos, somando cerca de 36 milhões no mundo todo. Leitores da revista Empire, mais tarde, o colocaram no 40º lugar na lista dos 50 piores filmes de todos os tempos. Ele também recebeu 2 indicações ao Framboesa de Ouro: pior atriz coadjuvante para Mariel Hemingway e piores efeitos visuais. Justo, eu diria. Originalmente, o terceiro e o quarto filmes foram concebidos de forma bem diferente. O roteiro escrito pelo produtor da franquia, Ilya Salkind, foi publicado em 2007. Mas a Warner Bros. O rejeitou por causa do alto custo e da complexidade da produção. Elementos que sobreviveram nas versões finais incluem o uso de supercomputadores, os planos dos vilões para corromper o Superman e a ideia da personalidade dividida. A Supergirl, que estava no roteiro original, acabou ganhando seu próprio filme solo em 1984, um spin-off do terceiro longa. O terceiro filme também deveria ter outro título: Superman vs Superman. No entanto, a ideia foi abandonada devido ao risco de problemas legais com os criadores de Kramer vs Kramer. Apesar do fracasso do quarto filme, os produtores ainda chegaram a cogitar um 5º capítulo com Christopher Reeve. Porém, em 1995, um trágico acidente ao cair de um cavalo deixou o ator tetraplégico, tornando impossível a continuação de sua saga nas telas. Após o sucesso estrondoso do evento nos quadrinhos A Morte do Superman, a Warner Bros. Comprou os direitos para uma adaptação cinematográfica. Em 1993, a gigante do cinema encomendou um roteiro com o título provisório, Superman Reborn. A trama centralizava a história no relacionamento entre Clark Kent e Lois Lane, tendo Apocalipse e Brainiac como vilões. O roteiro foi reescrito 3 vezes, por Jonathan Lemkin, Gregory Poirier e Kevin Smith. Em 1996, o projeto ganhou um novo título oficial, Superman Lives. Kevin Smith queria Ben Affleck para o papel principal, mas o estúdio escolheu Nicolas Cage, assinando com ele um contrato de 20 milhões de dólares. Sim,
aquele Nicolas Cage, com cabelo comprido e um traje metalizado. Fotos de teste circulam até hoje na internet como memes. Lex Luthor seria interpretado por Kevin Spacey, enquanto para Brainiac foram considerados nomes como Christopher Walken, Jim Carrey e Gary Oldman. Para Lois Lane, o estúdio cogitou Sandra Bullock, Courtney Cox e Julianne Moore. A direção foi oferecida a Robert Rodrigues, que recusou por estar trabalhando em prova final. O cargo acabou ficando com Tim Burton, diretor de 2 filmes de Batman. As filmagens estavam previstas para o início de 1998, mas o projeto nunca saiu da pré-produção. O estúdio tentava cortar custos, o roteiro era reescrito sem parar, e o início das gravações era adiado repetidamente. O projeto ficou marcado por exigências bizarras. Produtores queriam remover as cenas de voo e insistiam em uma luta contra uma aranha gigante, que mais tarde apareceu em As Loucas Aventuras, de James West. Burton passou um ano inteiro na pré-produção à toa. Em 1998, após gastos de $30 milhões apenas nos preparativos, o filme foi engavetado. Mais uma vez, o Homem de Aço ficou longe das telas. Após o desastre do 4º filme, a Warner Bros. Passou quase 2 décadas tentando reviver a franquia. Em 2006, finalmente lançou Superman: O Retorno, que funcionou como um reboot leve. O longa simplesmente desconsiderou o 3º e o 4º capítulos do cânone, uma decisão fácil de justificar, considerando a qualidade desastrosa de ambos. Embora mais tarde, no crossover Crise nas Infinitas Terras de 2020, eventos dos filmes 3 e 4 tenham sido mencionados, transformando retroativamente o retorno em uma espécie de interlúdio. Mas isso já é outra história. No filme, o Superman retorna, após 5 anos de ausência, apenas para descobrir que o mundo seguiu em frente. Lois Lane está noiva e criando um filho que, sem que ela saiba, é na verdade filho do próprio Superman. Enquanto isso, Lex Luthor volta às suas velhas artimanhas, planejando criar um novo continente usando cristais kryptonianos roubados. No desfecho, o herói derrota Luthor, mas entra em coma e fica entre a vida e a morte. Em uma cena digna de um conto de fadas da Disney, ele desperta após um beijo de Lois. Um final sentimental que lembra mais A Bela Adormecida do que um blockbuster moderno de super-heróis. A ideia do retorno após 5 anos veio de Bryan Singer, diretor e roteirista do filme, conhecido pela trilogia X-Men. Por uma coincidência curiosa, a produtora do primeiro X-Men era Lauren Schuler Donner, esposa de Richard Donner, diretor do Superman original. Singer apresentou a ideia a Donner, que naturalmente aprovou. O conceito parecia bonito, resgatar o espírito clássico de Donner e fazer o filme com o máximo de respeito. O problema é que esse respeito acabou parecendo uma espécie de ressurreição de museu. A história parecia presa em 1978. Mais uma vez, temos Lex Luthor com cristais. Mais uma vez, Superman flutuando ao som da trilha de John Williams. Mais uma vez, olhares românticos. Nada realmente novo, exceto o filho fora do casamento. Algumas ideias, na verdade, foram herdadas do projeto cancelado Superman Flyby, que ficou preso no limbo do desenvolvimento desde o início dos anos 2000. Ele foi concebido como uma trilogia ambiciosa, com uma lista de grandes estrelas cotadas para os papéis principais, tornando-se um dos maiores da história de Hollywood. No entanto, o projeto desmoronou ainda na pré-produção. Depois que o diretor McG abandonou o barco, por medo de voar até o set na Austrália, Bryan Singer assumiu e redirecionou o foco do estúdio para o que viria a ser Superman: O Retorno. Singer estava determinado a escalar um rosto desconhecido para o papel principal e acabou descobrindo Brandon Routh. A lista de atores que perderam o papel é impressionante, incluindo Chris Pratt, Sam Hogan e Glenn Howerton. Até Henry Cavill esteve na disputa nas fases iniciais. Ironicamente, sua trajetória daria um giro completo 7 anos depois, quando finalmente se tornaria o Homem de Aço. Um destino semelhante aguardava Amy Adams,
que fez testes para Lois Lane em O Retorno e em versões anteriores, antes de conseguir o papel ao lado de Henry Cavill. Até o elenco de apoio teve suas quase escalações. Shawn Ashmore foi cogitado para Jimmy Olsen, mas conflitos de agenda com X-Men, o confronto final, impediram sua participação. Em uma reviravolta curiosa, seu irmão gêmeo idêntico, Aaron Ashmore, acabou interpretando o mesmo personagem na série Smallville. Embora as filmagens em si não tenham sido problemáticas, o filme acabou sendo uma decepção comercial. O orçamento inicial era de 184 milhões e meio de dólares, mas mesmo com incentivos fiscais, subiu para 204 milhões. O verdadeiro problema, porém, foi o custo acumulado de anos no chamado inferno do desenvolvimento. Como o projeto estava travado desde o início dos anos 90, o estúdio já havia gasto milhões com roteiros descartados e pré-produções abandonadas. Quando chegou aos cinemas, o custo total atingiu 263 milhões de dólares. Para piorar, o longa teve que competir com gigantes como Piratas do Caribe, O Baú da Morte e O Diabo Veste Prada. Com uma arrecadação global de apenas 391 milhões, o resultado ficou bem abaixo da meta de 500 milhões do estúdio. A sequência planejada foi arquivada por tempo indeterminado, e a franquia entrou em mais um longo período de hibernação. Anos depois, em 2013, Bryan Singer admitiu que deveria ter abordado o filme de outra forma. Ele sugeriu que o primeiro ato deveria ter começado com uma sequência de ação espetacular para fisgar a atenção do público. Ainda assim, acrescentou que mesmo se pudesse voltar no tempo, faria exatamente o mesmo filme. Superman, O Retorno, é um filme bonito, solene e extremamente contemplativo. Reverencia profundamente o passado, mas ignora as exigências do futuro. Em vez de um novo mito, o público recebeu um mimo barato para fãs disfarçado de blockbuster. O Superman voltou, mas foi um retorno breve. Depois disso, o personagem desapareceu das telas por 7 anos, e seu próximo ressurgimento seria muito mais sombrio. Aqui vale destacar que no início dos anos 2000, a DC teve todas as oportunidades de sair na frente da Marvel e ser a primeira a reunir seus ícones em um único filme. Mas em vez de ousadia, o estúdio escolheu a cautela. Um medo paralisante do fracasso travava os projetos constantemente. Como resultado, o tão aguardado crossover entre Superman e Batman nunca saiu do papel naquela época. Enquanto isso, o único experimento realmente ousado daquele período, Lanterna Verde, fracassou de forma tão espetacular que o personagem foi praticamente apagado do universo antes mesmo dos créditos finais. Uma tentativa real de universo compartilhado só aconteceu em meados da década de 2010, quando a Warner Bros. Finalmente decidiu apostar alto. A base foi estabelecida com O Homem de Aço, em 2013, e Batman vs Superman, A Origem da Justiça, em 2016. A partir daí, o estúdio passou a observar o sucesso da Marvel com pura inveja, tentando replicar a fórmula. Só que mais rápido, mais sombrio e muito mais explosivo. Os resultados foram mistos. Houve sucessos como Aquaman em 2018, que ultrapassou a marca de $1 bilhão e provou que o público podia embarcar até na história do Rei de Atlântida. Mas também houve fracassos que transformaram a franquia em uma verdadeira dança de cadeiras de diretores e histórias desconexas. O universo estendido da DC tentou ser um rival sério para a Marvel, mas muitas vezes parecia um projeto estudantil desorganizado. A cada poucos meses surgiam novos planos, novos rostos e refilmagens intermináveis. Em 2022, ficou claro que o experimento havia chegado ao fim. O universo estendido da DC foi oficialmente encerrado, abrindo caminho para um novo começo, liderado por James Gunn e Peter Safran. A ironia, claro, é que, com vários atores permanecendo, chamar isso de um reboot total é um pouco forçado. O universo estendido da DC foi formalmente enterrado durante a reestruturação. A divisão DC Films foi dissolvida e a DC Studios foi criada em seu lugar com muito mais autonomia.
Gunn e Safran foram nomeados co-presidentes, apesar de ambos já terem deixado sua marca na fase anterior. Agora, receberam as chaves para consertar uma franquia da qual já faziam parte. Eles finalmente vão construir um universo coeso? Por enquanto, a pergunta continua no ar. Mas se há uma tradição imutável na DC, é esta: começar com grandes ambições, fracassar de forma espetacular e reiniciar tudo com a confiança cega de que desta vez vai dar certo. O desenvolvimento do próximo filme do Superman começou em 2008, enquanto a Warner Bros. Travava uma batalha judicial com os herdeiros de Jerry Siegel. Em 2009, a família recuperou os direitos sobre a história de origem do personagem e os direitos autorais de Action Comics número 1. A Warner conseguiu se isentar de royalties sobre títulos mais antigos, mas ficou correndo contra o tempo. Pelos termos da decisão judicial, o estúdio precisava iniciar a produção de um novo filme até 2011 para evitar que a família processasse por um controle ainda maior sobre a obra. Embora o desenvolvimento inicialmente parecesse estável, a decisão do tribunal forçou a Warner Bros. A acelerar o projeto. Christopher Nolan e David Goyer assumiram as rédeas do reboot. Nolan atuou como produtor e ajudou a desenvolver a história, enquanto Goyer escreveu o roteiro. Vários diretores foram considerados. Guillermo del Toro, que já havia trabalhado com Goyer em Blade 2, recusou, assim como Robert Zemeckis. Outros candidatos incluíam Ben Affleck, Darren Aronofsky, Matt Reeves, que mais tarde dirigiria Batman em 2022. Também estavam na lista Jonathan Liebsman, diretor de Fúria de Titãs 2, em 2012, e As Tartarugas Ninja em 2014. E Duncan Jones, conhecido por Lunar, Contra o Tempo e o fracassado Warcraft. Só a lista de finalistas já deixava claro que a Warner Bros. Estava mirando alto. Não buscava nomes desconhecidos. No final de 2010, o estúdio escolheu Zack Snyder, diretor de 300 e Watchmen. Para muitos, parecia uma escolha inusitada. Por que apostar em Snyder? Afinal, ele vinha de 3 decepções comerciais consecutivas: Sucker Punch, A Lenda dos Guardiões e Watchmen. A resposta é simples. Após o fracasso de Superman: O Retorno, poucos diretores estavam dispostos a assumir o risco de outro filme do Superman. O processo de elenco contou com uma mistura de grandes nomes de Hollywood e talentos em ascensão, incluindo vários atores que já haviam disputado o papel em versões anteriores. No fim, o papel icônico ficou com Henry Cavill, que se tornou o primeiro ator não americano a interpretar o personagem. Ele foi acompanhado por um elenco de peso. Amy Adams finalmente conseguiu o papel de Lois Lane em sua 3ª tentativa, ao lado de Michael Shannon como o ameaçador General Zod. Completando o elenco estavam veteranos da indústria como Diane Lane e Kevin Costner como o casal Kent, Russell Crowe como Jor-El e Lawrence Fishburne como Perry White. O filme revisita a origem lendária do Superman, começando no planeta moribundo Krypton. Enquanto o mundo enfrenta a aniquilação total, Jor-El infunde um códice genético em seu filho recém-nascido Kal-El e o envia para a Terra. No caos de um golpe fracassado, Jor-El é assassinado pelo General Zod, que é posteriormente capturado e banido para a Zona Fantasma junto com seus seguidores. Pouco depois do exílio deles, Krypton implode, exterminando toda a civilização, incluindo a mãe de Kal-El, deixando-o como um dos últimos sobreviventes de sua raça. Seguindo o cânone, a nave do bebê cai no Kansas, onde ele é encontrado por Jonathan e Martha Kent. Batizado como Clark, ele é criado com valores simples, entre campos de milho, bondade e um sigilo rigoroso sobre seus poderes. Jonathan é tão obstinado em proteger o filho que acaba escolhendo morrer em um tornado em vez de permitir que Clark se revele ao mundo, mesmo sabendo que ele poderia tê-lo salvado em um piscar de olhos. Dando um salto de 33 anos no tempo, os militares descobrem uma antiga nave espacial enterrada sob o gelo do Ártico. É lá, ao investigar a nave, que Clark se depara com Lois Lane. Dentro da estrutura, Clark finalmente descobre a verdade sobre sua origem, encontra seu traje icônico
e voa pela primeira vez. Lois fica obcecada em encontrar esse salvador misterioso. No entanto, ao concluir sua busca, ela decide abandonar a investigação e escolhe proteger o segredo de Clark. Enquanto isso, a ameaça do General Zod cresce. Após escapar da Zona Fantasma, Zod e seus seguidores chegam à Terra com a intenção de terraformar o planeta em um novo Krypton, mesmo que isso signifique a extinção de toda a vida humana. Recusando-se a aderir à cruzada de Zod, Superman enfrenta sua própria espécie. O conflito culmina em uma batalha decisiva, na qual o Homem de Aço sai vitorioso, embora o mundo jamais volte a ser o mesmo. O filme pode ser considerado um sucesso de bilheteria. O Homem de Aço arrecadou cerca de 670 milhões de dólares no mundo todo, tornando-se o filme solo do Superman de maior arrecadação na história, sem ajuste pela inflação. Para um reboot de franquia, foi um começo sólido, especialmente em comparação com o desempenho decepcionante de Superman: O Retorno. Até mesmo Christopher Nolan teve um início mais modesto com seus filmes do Batman, após a recepção desastrosa de Batman e Robin. Porém, naquela época, o mercado ainda não estava saturado por produções da Marvel, que passariam a dominar completamente as bilheterias anos depois. Com um orçamento oficial de 225 milhões de dólares, a Warner Bros. Reportou um lucro líquido de 42,7 milhões, reforçado por mais 120 milhões, vindos de vendas em home video. Mas a internet adora números, e os números nem sempre favorecem a Warner Bros. Relatórios divergentes sugeriam que o orçamento de produção estava mais próximo de 258 milhões, com mais 100 milhões gastos em marketing. Nesse cenário, o ponto de equilíbrio seria muito mais alto, fazendo com que a arrecadação global parecesse bem menos impressionante. No fim, o filme foi visto como algo que ficou aquém das expectativas do estúdio. Afinal, uma produção desse porte não é feita para depender de vendas em Blu-ray. Espera-se que seja um verdadeiro fenômeno de bilheteria. O problema real não eram apenas os números, mas o contexto. O Homem de Aço foi lançado logo após Os Vingadores, que arrecadou 1,5 bilhão de dólares, e ao lado de Homem de Ferro 3, que também ultrapassou a marca de 1 bilhão. Nesse cenário, 670 milhões pareciam menos uma vitória e mais um blockbuster mediano. O público buscava o espetáculo eletrizante do MCU, não um reboot sombrio e desconstruído de um herói cujo filme anterior havia fracassado apenas 7 anos antes. Essa comparação se tornou um verdadeiro cálice envenenado para o universo estendido da DC. Os executivos passaram a exigir resultados no nível da Marvel da noite para o dia, sem construir a base narrativa necessária. No fim, essa abordagem reativa condenou o universo estendido da DC desde o início, transformando o que poderia ser uma grande franquia em uma espécie de culto à carga, imitando a aparência do sucesso sem compreender seus mecanismos. Diante do enorme sucesso dos filmes em equipe da Marvel, a Warner Bros. Ficou obcecada em replicar a fórmula, o que levou a uma mudança estratégica decisiva. Em vez de desenvolver uma continuação direta da história de Clark Kent, os executivos decidiram acelerar a criação de um universo compartilhado. Zack Snyder, que já estava envolvido na sequência, recebeu a ordem de mudar de direção e entregar um crossover. O resultado foi Batman vs Superman: A Origem da Justiça, um filme que começou como O Homem de Aço 2, mas acabou se transformando em um híbrido inflado. Parte continuação do Superman, parte reboot do Batman e parte trailer estendido da Liga da Justiça. A ideia de um crossover entre Batman e Superman surgiu ainda no início dos anos 2000, mas na época, a Warner Bros. Optou por manter os heróis em universos distintos. Isso levou a Batman Begins, de Christopher Nolan, e a Superman: O Retorno, um filme que o estúdio provavelmente preferiria esquecer. O enorme sucesso da trilogia O Cavaleiro das Trevas praticamente congelou qualquer plano de crossover. Afinal, por que misturar uma franquia bilionária com outra que estava em dificuldades? Além disso, a ideia de ter duas versões diferentes do Batman em paralelo era considerada inviável, até mesmo para os padrões de Hollywood.
Em vez disso, a única grande aposta do estúdio no final da década foi Lanterna Verde, um filme que parecia sucesso garantido no papel, mas acabou se tornando um fracasso de bilheteria notório. Batman vs Superman. A Origem da Justiça foi anunciado oficialmente logo após o lançamento de O Homem de Aço. Zack Snyder voltou à direção e trabalhou no roteiro junto com David Goyer. Christopher Nolan permaneceu envolvido como produtor executivo. Em certo momento, chegou a existir uma ideia ousada de conectar o novo universo do Superman à trilogia do Batman de Nolan, mas o final de O Cavaleiro das Trevas Ressurge acabou inviabilizando esse plano. O filme foi produzido sob enorme pressão. Com estreia prevista já para 2015, havia pouco espaço para atrasos ou mudanças criativas. O estúdio também tomou uma decisão importante desde o início. Essa versão do Batman não seria um iniciante, mas um veterano experiente na casa dos 40 anos, um herói mais velho e marcado por décadas de combate ao crime. A lista de candidatos incluía Joe Manganiello, Ryan Gosling, Jason Momoa e Josh Brolin, mas o papel acabou ficando com Ben Affleck. Para Affleck, isso marcou um retorno ao gênero de super-heróis após o criticado Demolidor. Depois daquele filme, ele teria jurado nunca mais usar capa, e até desaconselhou Josh Hartnett a aceitar o papel de Batman na trilogia de Nolan, decisão que Hartnett, mais tarde, descreveu como um dos maiores arrependimentos de sua carreira. Mas o cenário de Hollywood mudou drasticamente. Com os filmes de super-heróis dominando as bilheterias, Affleck reconsiderou e voltou ao gênero, juntando-se ao universo em expansão de Zack Snyder. Affleck foi acompanhado por Jason Momoa como Aquaman, Jesse Eisenberg como Lex Luthor e Gal Gadot, que fez sua estreia como Mulher Maravilha. A escolha de Eisenberg gerou uma onda de críticas. Muitos fãs acharam que ele parecia jovem demais, mais próximo de um fundador nervoso de startup do que de um vilão bilionário calculista. O próprio Eisenberg admitiu mais tarde que o papel foi uma faca de dois gumes, trazendo muita rejeição e várias indicações ao Framboesa de Ouro. Gadot também enfrentou o ceticismo inicial, com críticas questionando se seu físico mais esguio combinava com a imagem de uma lendária guerreira amazona. No fim, o elenco de Batman vs Superman foi alvo de críticas intensas, muito antes de o filme sequer estrear. A trilha sonora ficou novamente a cargo de Hans Zimmer, que já havia composto para os filmes do Batman de Nolan e para O Homem de Aço. As filmagens terminaram em setembro de 2014, mas foi aí que o verdadeiro caos da pós-produção começou. Exibições de teste iniciais teriam deixado o público confuso, sem entender por que exatamente os dois ícones estavam lutando. O estúdio entrou em pânico, dando início a um ciclo aparentemente interminável de refilmagens de emergência. Ao longo de 2015, a Warner Bros. Tentou remendar a narrativa, inserindo à força cenas adicionais do Batman para justificar sua hostilidade em relação ao Homem de Aço. No fim, esse trabalho frenético foi em vão. O tempo gasto tentando consertar o filme na pós-produção poderia ter sido melhor utilizado escrevendo um roteiro coerente desde o início. Mas estamos falando da Warner Bros. Por que fazer do jeito certo quando dá para fazer tudo de trás para frente? No papel, a premissa parecia um sonho para os fãs de quadrinhos. Dois titãs da justiça finalmente se encontrando. Após a destruição de Metrópolis, Bruce Wayne não vê mais o Superman como um salvador, mas como uma ameaça existencial à humanidade. O raciocínio dele é simples. Se um homem de capa pode destruir metade de uma cidade em poucos minutos, quem garante que amanhã ele não destruirá o resto? Já o Superman, por sua vez, enxerga o Batman como alguém brutal e perigoso demais. No meio dessa desconfiança crescente, surge Lex Luthor, um bilionário com complexo de Deus que sabe exatamente como alimentar o conflito. Luthor não apenas manipula os heróis para colocá-los em rota de colisão, como vai além, criando uma espécie de Frankenstein em escala máxima ao reanimar os restos de General Zod e dar vida à criatura imparável conhecida como Apocalipse. O clímax apresenta o confronto que o filme inteiro prometia. Uma luta brutal entre Batman e Superman que culmina em um dos momentos mais infames dos blockbusters modernos. Em uma cena que virou meme lendário na internet, a descoberta de que as mães de ambos têm o mesmo nome, Martha,
funciona como a palavra mágica que encerra o conflito de forma abrupta. Após essa reconciliação forçada, os heróis se unem à Mulher Maravilha para enfrentar o apocalipse. O sacrifício final do Superman soa menos como uma tragédia e mais como um recurso narrativo óbvio, praticamente anunciando seu retorno inevitável. O filme termina preparando de forma explícita o caminho para a Liga da Justiça, embora os minutos finais pareçam menos um desfecho natural e mais um teaser obrigatório colado às pressas nos créditos. O orçamento do filme foi estimado entre 250 milhões e 325 milhões de dólares. O primeiro número é o orçamento oficial, enquanto o segundo inclui as refilmagens, um valor nunca confirmado oficialmente, embora parte dos custos tenha sido compensada por generosos incentivos fiscais. E ainda havia o marketing, um dos maiores da época, chegando a 165 milhões de dólares. Apenas Avatar e os filmes de Star Wars tiveram campanhas mais caras. Ao todo, o custo total do projeto atingiu cerca de 415 milhões. A estreia estava inicialmente prevista para junho de 2015, mas foi adiada para maio de 2016 e depois alterada novamente para março do mesmo ano, para evitar o confronto direto com Capitão América Guerra Civil, da Marvel Studios. Infelizmente para a Warner Bros., a Marvel ainda assim alcançou a marca de $1 bilhão, enquanto Batman vs Superman parou em 874 milhões. Pode parecer impressionante, mas 424 milhões vieram apenas no fim de semana de estreia. Já no segundo fim de semana, os números caíram drasticamente e o filme perdeu rapidamente o fôlego nos cinemas. Segundo o Deadline Hollywood, o lucro líquido ficou em torno de 105 milhões de dólares. Mas a Warner não esperava lucros modestos, esperava recordes bilionários. Como resultado, o filme foi oficialmente considerado uma decepção. Em maio de 2016, o estúdio criou a divisão DC Films, numa tentativa de estabilizar a situação e colocar ordem nesse universo cinematográfico caótico. Dizer que críticos e público ficaram decepcionados seria um eufemismo de proporções épicas. Circularam rumores de que o filme teria ignorado as exibições de teste tradicionais, sendo mostrado apenas para um eco interno do estúdio, cujo feedback estava completamente desconectado da realidade. Após o lançamento, o filme foi duramente criticado. Especialistas apontaram o conflito desconexo e destacaram o momento com Martha como o ponto mais baixo de um roteiro preguiçoso. A narrativa parecia sobrecarregada, tentando equilibrar a preparação para a Liga da Justiça, os planos de Luthor, a criação do Apocalipse e a introdução da Mulher Maravilha. Somado a um tom excessivamente sombrio e sem qualquer traço de autoironia, o filme virou um espetáculo confuso que tentou ser tudo e acabou não sendo nada. Seu legado foi marcado por 8 indicações ao Framboesa de Ouro, incluindo uma vitória na categoria de pior dupla em cena. Para um filme com 2 dos heróis mais icônicos da história, isso é um tipo especial de humilhação. O desenvolvimento de Liga da Justiça, como frequentemente acontece com projetos da DC Comics, começou ainda nos anos 2000. Em 2007, o projeto estava nas mãos do diretor George Miller, conhecido pela franquia Mad Max. Um roteiro sólido foi escrito e recebeu boas avaliações. O estúdio planejava investir cerca de 220 milhões de dólares, e o elenco principal já estava definido. Pode parecer inacreditável hoje, mas Armie Hammer havia sido oficialmente escalado como Batman. Mas Hollywood tem uma regra. Se uma greve de roteiristas pode acontecer, ela vai acontecer. A produção foi paralisada e o projeto nunca mais foi retomado. A Austrália bloqueou os incentivos fiscais com os quais o estúdio contava, e o sucesso de O Cavaleiro das Trevas só complicou ainda mais a situação. O estúdio não conseguiu conciliar o Batman de Christopher Nolan com uma nova versão do personagem. Sem solução, com dinheiro já gasto, o filme foi cancelado. Cerca de 30 milhões de dólares foram simplesmente desperdiçados. A Warner Bros. Retomou a ideia em 2012, antes do lançamento de O Homem de Aço. No entanto, o inferno de desenvolvimento continuou. Inicialmente, o roteiro foi atribuído a Will Beall,
mas sua versão foi descartada pouco depois da estreia do filme. Em seguida, David Goyer assumiu o projeto, seguido por Chris Terrio, vencedor do Oscar por Argo, para trabalhar tanto na sequência quanto no futuro filme de Liga da Justiça. Infelizmente, isso não ajudou muito. O roteiro passou por constantes reescritas de várias mãos durante a produção, o que inevitavelmente comprometeu o resultado final. Por que Zack Snyder foi mantido na direção de Liga da Justiça após 2 filmes considerados abaixo das expectativas? A resposta é simples: custo irrecuperável. As filmagens começaram quase imediatamente após o lançamento de Batman vs Superman. Tendo já perdido uma fortuna com o projeto cancelado dos anos 2000, o estúdio estava desesperado para não repetir o erro. Cancelar o novo filme teria sido muito mais caro do que os 30 milhões perdidos anteriormente. Além disso, os 2 filmes anteriores ao menos deram lucro, mesmo que, comparados ao sucesso esmagador da Marvel, parecessem pouco. Assim, a produção seguiu em frente com Snyder no comando, mas com várias limitações. Ele não pôde trazer seu diretor de fotografia habitual, Larry Fong, oficialmente por conflitos de agenda, embora o calendário de Fong, naquele período, parecesse curiosamente vazio. Ademais, executivos do estúdio foram designados para supervisionar cada passo de Snyder. Como o roteiro estava sendo escrito durante as filmagens, cada decisão exigia aprovações demoradas, causando grandes atrasos. Como resultado, muitas cenas planejadas sequer chegaram a ser filmadas. As filmagens duraram cerca de 6 meses, sendo concluídas no início de outubro de 2016. Após Batman vs Superman, Snyder passou a ser monitorado praticamente 24 horas por dia. O estúdio analisava cada cena filmada, o que frequentemente levava a reescritas imediatas do roteiro e refilmagens forçadas. As exibições de teste começaram no mesmo mês, e claramente deram errado. Os resultados foram tão preocupantes que o estúdio iniciou imediatamente a preparação para refilmagens em larga escala. Finalmente, em maio de 2017, Zack Snyder deixou o projeto. Oficialmente, sua saída foi atribuída a uma tragédia familiar. Extraoficialmente, porém, rumores de problemas na produção e péssimos testes de audiência já circulavam havia meses. Para supervisionar as refilmagens e concluir o filme, o estúdio chamou Joss Whedon, diretor dos 2 primeiros filmes dos Vingadores, que já estava na Warner desenvolvendo um projeto da Batgirl. As refilmagens duraram 2 meses e custaram cerca de 25 milhões de dólares, muito acima do padrão habitual de 6 a 10 milhões. Com o orçamento se aproximando dos 300 milhões, o longa tornou-se uma das produções mais caras da história. No fim, todo esse esforço serviu apenas para retalhar uma versão épica de 4 horas em um corte de cinema de apenas 2 horas. Então, veio a famosa história do bigode de Henry Cavill. Durante as refilmagens de Liga da Justiça, sua agenda coincidiu com as filmagens de Missão Impossível Efeito Fallout. Para esse papel, ele havia deixado crescer um bigode espesso, e a Paramount proibiu que ele o raspasse. Como resultado, a Warner teve que remover o bigode digitalmente, gastando mais 3 milhões de dólares em computação gráfica. O resultado final foi uma versão do Superman com um dos rostos mais bizarros da história do cinema, algo que rapidamente virou meme na internet. Como o roteiro estava sendo reescrito por Joss Whedon durante as refilmagens, muito pouco do trabalho original de Snyder sobreviveu na versão final. Estimativas conservadoras indicam que Whedon refilmou pelo menos 30% do material e cortou quase 1 hora do filme. Rumores sugerem que até mesmo essa versão sofreu forte interferência do estúdio, ou seja, o produto final não era de fato de ninguém. O roteirista Chris Terrio teria detestado tanto o corte de cinema que tentou retirar seu nome dos créditos. Hans Zimmer também se distanciou e recusou-se a compor a trilha sonora. Após a segunda versão também ir mal nos testes, o estúdio decidiu simplesmente minimizar os prejuízos e lançar o que tinha em mãos. A história continua após a morte do Superman em sua batalha contra o Apocalipse. Com o maior protetor da Terra fora de cena, o planeta, previsivelmente, enfrenta uma invasão alienígena iminente. Surge então Lobo da Estepe, um tenente do ainda mais poderoso Darkseid. Sua missão é simples:
reunir as 3 caixas maternas e destruir o mundo. Batman, percebendo que um mundo sem Superman está condenado, une forças com a Mulher Maravilha para recrutar uma equipe: Aquaman, Flash e Cyborg. No entanto, mesmo juntos, eles não são páreo para Lobo da Estepe. A única solução é ressuscitar o Superman usando uma das caixas maternas. O resultado é ambíguo. Inicialmente, ele volta sem memória e fora de controle, mas recupera a consciência a tempo de salvar o dia. O filme termina com os heróis derrotando o exército de parademônios e seguindo caminhos separados, à espera de continuações que no fim nunca aconteceram. No lado financeiro, o cenário foi bem menos heróico. Com um orçamento de cerca de 300 milhões de dólares, Liga da Justiça arrecadou 661 milhões mundialmente, enquanto seu ponto de equilíbrio era projetado em cerca de 750 milhões. A Warner Bros. Teria perdido aproximadamente 60 milhões, e o longa foi oficialmente considerado um fracasso. Após sua exibição nos cinemas, o estúdio enfrentou uma onda de críticas pela qualidade surpreendentemente baixa. Foi nesse momento que começaram a surgir rumores sobre a existência do chamado Snyder Cut. Durante anos, os fãs praticamente sitiaram o estúdio. Petições, campanhas virais e a hashtag #ReleaseTheSnyderCut inundaram as redes sociais, até que em 2021, a Warner Bros. Finalmente cedeu. O resultado foi Liga da Justiça de Zack Snyder, uma versão de 4 horas lançada na HBO Max. Mais 70 milhões de dólares foram investidos em pós-produção e pequenas refilmagens, elevando o custo total para impressionantes 370 milhões. Embora tecnicamente fosse um novo filme, tratava-se basicamente da mesma história, só que mais longa, mais sombria e com uma participação extra do Coringa de Jared Leto. Mais tarde, a Warner acabou se arrependendo da decisão. Em vez de encerrar o capítulo, abriu uma verdadeira caixa de Pandora. O que antes era exceção virou demanda constante dos fãs, com cada vez mais diretores interessados em relançar suas versões. Se isso melhora o cinema é discutível, mas agora o público pode assistir a maratonas de 6 horas ou versões em preto e branco de seus blockbusters favoritos. Inicialmente, o estúdio planejava dividir Liga da Justiça em 2 partes. No entanto, após os resultados negativos, a estratégia mudou para focar em filme solo, engavetando qualquer sequência imediata. A situação piorou ainda mais com o fracasso de Adão Negro. Em 2022, uma nova liderança assumiu. James Gunn e Peter Safran anunciaram um reboot completo do universo DC, com um novo elenco. Com isso, Liga da Justiça marcou a última aparição completa de Henry Cavill como Superman. O que veio depois foram apenas participações rápidas, um dublê sem rosto em Shazam e uma breve cena pós-créditos em Adão Negro. De certa forma, foi o fim simbólico de uma era. Uma produção problemática, um corte de diretor de 4 horas e um desfecho que pareceu menos o amanhecer da justiça e mais o pôr do sol de um universo cinematográfico. Este novo filme marca tanto um recomeço quanto a base do recém-reiniciado universo DC. Inicialmente, ele foi concebido como uma continuação direta de O Homem de Aço, mas as consequências do desastre de Liga da Justiça fizeram esses planos serem abandonados. Durante anos, o estúdio avaliou diferentes caminhos. Henry Cavill chegou a apresentar sua própria visão para uma sequência, mas foi rejeitado. Também circularam rumores sobre um projeto com um Superman negro estrelado por Michael B. Jordan, mas essa ideia acabou travando no desenvolvimento. Em 2020, o estúdio decidiu deixar a antiga linha do tempo para trás e buscar um novo rosto para a franquia. Em 2022, James Gunn entrou em cena, tomando as rédeas ao lado de Peter Safran. O próprio Gunn assumiu a tarefa de reinventar o ícone, dando início a uma nova era. Deuses e monstros. Nesta nova versão, os criadores buscaram um Superman profundamente humano e compassivo. Mas sendo honestos, em alguns momentos, o resultado parece mais um ingênuo tolo do que um herói ideal. O papel ficou com David Corenswet.
Rachel Brosnahan foi escalada como Lois Lane. Nicholas Hoult recebeu o papel de Lex Luthor. Ele já havia feito teste para Batman no filme de 2022 e também disputou o papel de Superman desta vez. Outros atores considerados incluíam Alexander e Bill Skarsgård. Jason Momoa deve retornar ao novo DCU, mas desta vez trocando o tridente por uma motocicleta como Lobo em Supergirl, em 2026. Falando nisso, a Garota de Aço será interpretada por Millie Alcock, que você certamente reconhece de A Casa do Dragão. Os salários divulgados dizem bastante. Enquanto James Gunn recebeu cerca de 15 milhões de dólares. Afinal, quem melhor para passar o próprio cheque? O restante do elenco principal custou ao estúdio praticamente o mesmo que o famoso bigode de Henry Cavill. Nicholas Hoult ganhou 2 milhões, enquanto Rachel Brosnahan e David Corenswet receberam apenas 750 mil cada. O novo filme se inspira fortemente em várias fases icônicas dos quadrinhos, especialmente na lendária Grandes Astros Superman. Isso levou os criadores à seguinte proposta de história. A trama se passa 3 anos após Clark Kent se revelar ao mundo como Homem de Aço. Mantendo a tradição, ele guarda sua identidade sob sigilo, exceto para Lois Lane, que já sabe de toda a verdade. A história já começa acelerada. Superman impede uma invasão de Borávia, a Jarhampur, um ato que, previsivelmente, atrai a ira de Lex Luthor. De volta a Metrópolis, ele enfrenta o chamado Martelo de Borávia, que na verdade é o Ultraman disfarçado. Desta vez, Superman perde feio e recua para a Fortaleza da Solidão para se recuperar. Enquanto isso, Luthor faz o que sabe fazer melhor, tramar. Ele distrai Clark tempo suficiente para invadir a fortaleza, onde começa a destruir tudo. Quebra robôs auxiliares, sequestra o cachorro Krypto e rouba a mensagem crucial deixada por Jor-El e Lara. Basicamente, se não está preso ao chão, ele leva. No dia seguinte, uma criatura gigantesca, liberada sob ordens de Luthor, devasta a cidade. Superman se une à chamada Gangue da Justiça para derrotá-la, mas a vitória dura pouco. Luthor vai a público, acusa Superman de fraude e expõe a mensagem privada de seus pais para o mundo inteiro. A opinião pública muda da noite para o dia, e o governo não perde tempo em prender Kal-El. Superman acaba em uma prisão escondida dentro de uma dimensão de bolso, dividindo cela com o Metamorfo. Ele consegue gerar Kryptonita quando quiser, mas naturalmente acaba mudando de lado. Juntos, eles organizam uma fuga, destruindo acidentalmente um portal no processo. Porque, convenhamos, se existe um portal em um filme de super-herói, ele nunca chega intacto ao terceiro ato. É a regra. No ato final, Luthor reabre o portal danificado, causando uma ruptura multiversal. Os heróis se unem para fechá-la, derrotar Ultraman e finalmente derrubar Luthor de vez. Lex troca seus ternos de luxo por um uniforme de presidiário, enquanto Superman é totalmente inocentado. Assistir a esse filme deixa uma sensação estranha. É evidente que o diretor queria criar uma experiência leve e divertida, daquelas que fazem o público sair do cinema sorrindo. E convenhamos, ele sabe fazer isso. A trilogia Guardiões da Galáxia prova. Mas quando você começa a ver esses mesmos elementos narrativos, as mesmas piadas e os mesmos arquétipos em um filme do Superman, surgem algumas dúvidas. Clark Kent não é um guardião da galáxia. Então, por que ele está sendo encaixado à força no molde do Senhor das Estrelas? O Superman é um dos seres mais poderosos do planeta. E sim, ele sempre foi definido por sua bondade e humanidade. O Superman de Henry Cavill não era exatamente isso? Ele conseguia ser humano sem deixar de parecer um deus. Já a versão de James Gunn parece menos um ícone e mais uma piada ambulante. Ou pior, um saco de pancadas cósmico. Isso simplesmente não condiz com a essência do personagem, especialmente se olharmos para suas origens. Logo na cena de abertura, o Superman é derrotado pelo Ultraman, que está sendo controlado remotamente por gamers recebendo comandos de voz de Lex Luthor. Esses cineastas já jogaram videogame na vida? Eles sequer sabem o que é input lag? Aparentemente não. Caso contrário, perceberiam o quão inviável essa estratégia seria na prática. São decisões criativas geniais como essa que destroem completamente a lógica interna do filme. E não é um caso isolado.
Esses problemas estão por toda parte. Talvez desse para relevar se o Superman fosse um adolescente. Aí os diálogos constrangedores e o comportamento imaturo do Clark até fariam sentido. Mas não. Estamos falando de um homem adulto, escrito com a maturidade emocional de um aluno do ensino fundamental. Infelizmente, isso também não resolve o lado visual. Assistindo ao filme, parece que os efeitos foram feitos por pessoas com talentos bem peculiares. Para ser sincero, não sei quem acha que colocar texto branco sobre fundo claro é uma boa ideia. E para completar, a decisão de despejar a história de fundo em textos na tela é simplesmente brilhante. Afinal, vamos ao cinema para ler, não é? Claramente, ninguém contou a Zack Snyder sobre esse atalho genial. Então, ele teve que filmar toda a história em O Homem de Aço. Por mais críticas que o filme do Snyder tenha recebido, ele resistiu bem ao tempo. Ele constrói o universo gradualmente, desenvolve os personagens e suas relações, e mergulha o espectador no mundo do Superman. Não é perfeito, claro, mas você acaba se envolvendo com o protagonista, e realmente se importa com ele. O novo Superman não parece o primeiro capítulo de uma série feita para nos introduzir a um novo universo. Em vez disso, soa como apenas mais uma entrada em uma franquia feita para um público que já sabe de tudo. Durante o filme inteiro, fica aquela sensação incômoda de estar assistindo a segunda metade de uma história sem nunca ter visto a primeira. É difícil se importar com um herói enfrentando desafios transformadores quando você mal sabe quem ele é. No final, fica claro que o Superman praticamente não faz muita coisa, além de salvar um esquilo e algumas pessoas. A maior parte do trabalho fica com os coadjuvantes, enquanto ele quase só observa. O Homem de Aço também tinha um herói que precisava de ajuda, mas a diferença é que sua contribuição era decisiva. Bem, isso e o fato de que Henry Cavill não usava o famoso cuecão por cima da calça, o que no caso dele provavelmente foi uma boa escolha. Talvez seja justamente por ter dispensado isso que o filme de 2013 conseguiu investir em escala real, cenas épicas e nomes de peso como Kevin Costner e Russell Crowe. O filme arrecadou 616 milhões de dólares nas bilheterias. O estúdio afirmou que 500 milhões seriam suficientes para atingir o ponto de equilíbrio, enquanto 700 milhões seriam considerados um verdadeiro sucesso. É uma narrativa curiosa, especialmente quando comparada ao O Homem de Aço. Aquele longa arrecadou mais dinheiro há 12 anos, com um orçamento total de cerca de 350 milhões. E mesmo assim, foi visto como uma decepção. Agora, principalmente considerando a inflação, o novo Superman arrecadou menos, mas está sendo tratado como uma grande vitória. Com um orçamento de produção de 225 milhões, mais cerca de 125 milhões em marketing, 616 milhões é uma margem bem apertada. Ainda assim, o filme foi imediatamente rotulado como um sucesso, e uma continuação já está prevista para o meio de 2027. Para ser justo, este é o primeiro filme após uma sequência de 8 fracassos consecutivos do estúdio. Um deles, com ressalvas, inclusive dirigido por James Gunn. A confiança do público está em um nível baixíssimo, e o objetivo aqui, claramente, não era bater $1 bilhão de imediato, mas reconstruir a marca. As avaliações são boas o suficiente para valer a pena assistir, desde que você não reveja O Homem de Aço logo antes. Superman é um paradoxo de Hollywood. Todo mundo o conhece, milhões o amam, mas de alguma forma, só temos um filme grandioso sobre ele, uma vez a cada 30 anos. O problema não é o personagem. O problema é que cada geração tenta responder a mesma pergunta. O que fazer com um herói poderoso demais, correto demais e perfeito demais? Nos anos 50, ele era um combatente do crime enfrentando gangsters. Em 1978, virou o centro de uma epopeia romântica. Nos anos 2000, tentaram apostar na nostalgia. Nos anos 2010, ele foi desconstruído em uma versão mais sombria e realista. E em 2025, voltou a ser leve e humano. Ainda assim, por algum motivo, nenhuma dessas abordagens se fixa completamente. A Marvel Studios descobriu como transformar super-heróis em uma máquina gigantesca de fazer dinheiro. Já a DC continua presa entre copiar a fórmula da Marvel e tentar fazer algo próprio.
O resultado é previsível. Em vez de um universo coeso, temos um culto de carga. Em vez de estabilidade, um ciclo infinito de reboots. Mas o Superman, ele vai sobreviver a todos eles. Já sobreviveu a um vilão telepata careca, a TV em preto e branco, as cuecas vermelhas, a ausência delas, a Nicolas Cage com um traje neon e até o bigode digital de Henry Cavill. Ele também vai sobreviver a James Gunn. Resta apenas uma pergunta. Quando Hollywood finalmente vai acertar em cheio com o primeiro super-herói do mundo? Ou estamos condenados a vê-lo ser enterrado e ressuscitado em um loop infinito? Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.